Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pastor titular na Assembleia de Deus em Santa Inês, igreja filiada à CEADEMA e à CGADB. Mais uma vez estamos fazendo chegar até você a reflexão diária semanal da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição do próximo domingo será uma igreja que enfrenta os seus problemas. Estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém. E o pastor José Gonçalves foi muito feliz, o nosso atual comentador da revista de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, quando, de fato, acentuou de uma forma inteligente os primeiros capítulos do livro de Atos, contando como a igreja enfrentou os desafios que diante dela se levantaram. E a lição é clara ao mostrar uma igreja que enfrenta os seus problemas. A igreja em Jerusalém enfrentou problemas com os judeus, inicialmente, porque muitos pensavam que a igreja seria apenas uma seita do judaísmo, ou uma seita judaica, quando de fato o propósito de Deus era fazer um desligamento, era criar uma organização, melhor, um organismo vivo que também tem o seu lado organizacional, o que nós conhecemos como igreja. A igreja não é o reino em si, mas é uma agência do reino de Deus. Havia promessas do Todo-Poderoso e estas promessas se cumpriram com a plantação, com a edificação da igreja, nas palavras do próprio Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quero chamar a sua atenção para a reflexão desta quarta-feira. Mateus, capítulo 5 e o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A nossa reflexão nos faz pensar sobre a igreja pacificando todos os tipos de conflitos. Como já afirmamos, a igreja percebeu diante de si uma série de obstáculos, o que causou diversos conflitos. Você percebe conflitos com as autoridades judaicas, também percebe conflitos com as autoridades romanas. Aconteceram também conflitos internos entre aqueles que tinham uma mentalidade mais judaica, com uma cultura voltada mais para o judaísmo, e aqueles que tinham um pensamento um tanto mais distante da cultura judaica em si e pensavam mais como os gregos. E estes grupos estavam dentro da própria igreja, o que, de certa forma, trouxe um certo conflito que necessitou de uma ação da parte dos apóstolos para resolverem rapidamente o problema que havia surgido. Isso está em Atos capítulo 6. Mas, além dos conflitos humanos e interpessoais, houve um combate mais ferrenho, o combate com o império das trevas. Este sempre foi o mais duro de todos os combates, onde a guerra espiritual, de fato, se travou desde aquele tempo até os dias contemporâneos. Mas o edificador e construtor da igreja diz: edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno, isto é, os poderes das trevas, não prevalecerão contra ela. Assim, o Espírito Santo deu aos apóstolos, aos demais líderes, aos dirigentes, aos missionários, aos pastores, aos pregadores. O Espírito Santo os capacitou, deu a eles sabedoria, poder, discernimento e, acima de tudo, os encheu de paz, de sorte que eles foram conhecidos, aquela liderança se tornou conhecida como uma liderança pacificadora. Assim, com o uso desse aspecto do fruto do Espírito, que está incluída em uma das bem-aventuranças mencionadas por Jesus, a paz como instrumento de resolução de problemas, a paz como instrumento de resolução de conflitos, a paz como a linguagem funcional para, de fato, operar nestas negociações. Acima de tudo, a Igreja, enquanto organização humana e enquanto organismo, vivenciou a paz, porque o seu Salvador, o seu Senhor, é o Senhor da paz. O Deus que a Igreja adora é o Deus da paz. E o Espírito Santo, ao produzir o seu fruto no interior dos discípulos de Jesus, produz paz. O desejo de Deus é que sejamos verdadeiros pacificadores e, como pacificadores, promoveremos a paz, alcançando a resolução de conflitos internos e externos, humanos e espirituais, e, acima de tudo, teremos vitórias que virão do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você, aluno, que Deus abençoe você, superintendente, e você, professor da escola dominical. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.